que o nosso objetivo é te ajudar a encontrar a origem do seu sofrimento e resolver. Nós vamos trazer o início. Fica com a gente. Isso. Fica com a gente. Mas assim, ó, nós estamos trazendo um assunto para mulheres cristãs, ou seja, mesmo na igreja, mesmo conhecendo a verdade, a palavra fala que se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Mas a dependência emocional é presa. Isso, só que assim, ó, não confunda também questões espirituais com questões emocionais. Então nós estamos falando para mulheres cristãs porque a sua vida espiritual é diferente da sua vida emocional, entretanto, se você não está bem emocionalmente, vai impactar a sua vida espiritual também. É interligado, né? Tá tudo interligado, somos um ser trino. Isso. Então, assim, ó, eu acho que nós conseguimos deixar claro o conceito de dependência e as características, e o conceito de dependência emocional. Certo. Mas você ainda queria falar mais coisas, né? Quero, porque, vamos lá. Querida, a Vamos dependência emocional, trazendo, já, né, fiz aqui um aparato, né, trazendo as características da dependência emocional, só que tem uma questão muito importante, né? Sim. Ela é sempre, a dependência emocional, ela é vista como amor. Ah, ok. Então, peraí. A mulher cristã que se vê dependente... Isso. Ela acha que é amor. Ela se entrega ao marido, mas ela não se vê dependente. Talvez você me ouve aí e você fala, não sou. Eu amo meu marido. Imagina, dependente. Ó, eu faço e nós vamos responder as perguntas daqui a pouco, para nós finalizar o tema, tá? Eu tô vendo muita pergunta chegar aqui, ó, no YouTube e no Instagram. Nós vamos responder. Vai, isso. Amor. Então, o que acontece é o seguinte. Como funciona? A mulher que é dependente emocional, ela vai negar, porque geralmente as pessoas negam o seu sofrimento. E, ó, querida, o objetivo é que vocês enxerguem esse problema, esse sofrimento, porque o cérebro, ele só encontra formas de solução quando ele sabe a origem do problema. Não me vem falar, resolve o problema se você não tem consciência dele. Isso nunca vai existir, resolução não vem. Por isso que nós trazemos sempre a origem e aí como resolver. Fica conosco até o final que eu vou dar uma dica, eu e o Vinícius, muito importante para começar a trabalhar, para se desfazer dessa dependência. Fica com a gente, manda para suas amigas, compartilha. Eu tenho certeza que vai abençoar mulheres, porque se a mulher não tem dependência emocional, aliás, ela tem dependência emocional, todas nós temos um nível de dependência, todas, e todos também, homens e mulheres. Todos, né? Homem e mulher, todos. Todos, só que tem um detalhe. Nós estamos trazendo um sofrimento aprisionador. Mulher, e eu faço um teste com as minhas queridas, que fazem parte do Método Viva, é o seguinte, quando eu vou trabalhar dependência emocional. Teste básico. Quem você mais ama nessa vida? Ela vai pensar. Agora eu quero que você imagine essa pessoa morrendo. Ela morreu. Não existe mais. O que você sente? É o filho? É o marido? A dependente emocional, ela vai ter um sentimento. Desespero. Ela quer chorar. Ela fica angustiada. Ela não consegue cogitar. Gente, a morte é uma coisa terrível. Eu sei que é. Só que um ser humano comum que lida com a dependência, que ele não está aprisionado, ele vai sofrer o seu luto natural, mas vai ressignificar. Sim, agora, a dependente, ela não consegue nem imaginar a hipótese. Para ela é desesperador. A sensação é, eu morro junto. Já várias alunas, morro junto. A sensação é que eu morro junto, que eu não sei viver sem. É isso. Não sabe viver sem dependência. E aí, a dependência emocional é a porta que você abre para a dependência financeira. Não vou trabalhar, não vou nada. Por quê? Ele vai cuidar de mim. Querida, esse marido pode falecer. Pode acontecer muitas coisas, ele ficar doente. Pode te deixar. Pode. Nós conhecemos histórias. Nós queremos, assim, a vida tem muitos altos e baixos, que é natural. Dulce, nós entramos num acordo, ok. Agora, a dependente emocional, ela faz questão de abrir mão da vida dela, de fechar todas as portas de propósito de Deus para viver o único propósito, o homem. Puxa, marido. A Bíblia diz o quê? Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne, do seu braço mortal, a sua força. Deus é uma pessoa que condena a dependência emocional. Deus abomina, porque ele só aceita uma dependência dele mesmo. Ser humano que depende do outro está fora do padrão divino, querida, porque Deus ele não quer. Depender do outro é morrer pelo outro, no sentido de eu não sei viver sem você. Não! Deus ele quer que você entenda uma coisa, não saiba viver sem ele, porque ele é o soberano, ele é o teu criador. Marido morreu, filho morreu, gente, Deus o livre, é terrível, eu sei que é. Deus vai me dar graça, ele vai me fortalecer, eu tenho um consolador, eu vou superar.
vou fazer o que tiver que fazer, eu vou me recuperar. Mas a minha soberania, a minha dependência maior tem que ser do Criador. Por isso que dependência emocional é prisão, porque tudo que foge do padrão divino é prisão. Padrão divino, nesse caso, não é espiritual, porque dependência emocional não é espiritual. Dependência emocional tem um problema psíquico, um problema químico do cérebro, que nós vamos trazer para vocês. Ok. E tem um detalhe, Vini, rapidinho. Mulheres que... Então, vamos lá. Dependência emocional fora do propósito divino. Segundo ponto, não confunda com amor. Amor é liberdade. A dependente, ela aprisiona aquela pessoa que ela é dependente. Exemplo? Ok. Eu amo... Vinícius, eu fui dependente emocional. Eu falo aqui, eu sei do que eu tô falando. Eu achava que sem Vinícius eu não ia viver. Como é que nós éramos no começo do casamento? Era um pé de guerra. Eu sufocava esse homem. Porque assim, quem vê de fora fala, ai, que linda. Então, assim, ele se ama, ela não consegue viver sem ele. Isso é lindo, gente, isso é horrível. Horrível. Isso é aprisionador. Acaba com o casamento. Porque aquele cônjuge, né? Então, aquela mulher que não consegue viver sem o marido, ela aprisiona o marido. Aprisiona. Ela não deixa o marido ter a individualidade dele e ela não consegue ter a dela. Ambos estão perdidos um no outro. O homem até tenta se fugir, ou o pai, ou o filho. Sim, mas a pressão da esposa dependente emocional é muito grande. Então, assim, ele não consegue ter o momento dele. Muito. Lembrando que nós não estamos nem falando aqui de questão de privacidade. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando assim, ó, que o homem não consegue ter o momento dele. Ele não consegue ter aquele momento de completude, aquele momento sozinho, sabe? Então, assim, ó, eu, antes de ser marido, eu sou um indivíduo, um homem. É um homem. Eu nasci sozinho. Tem rede social, claro. redes sociais, na verdade. Rede social é rede social. Isso, eu tive um pai, uma mãe antes, amigos. Assim, eu tive uma história. Mas deixa eu falar um negócio. Vinícius trabalhava em um banco. E ele, no departamento do banco, ele era uma pessoa muito benquista, o Vinícius muito bem relacionado, e paz, queridas, né, na verdade, que nos vê. Pastora Eliana, beijo no coração, minha pastora querida. Deus abençoe sua vida, a mais nova vovó do pedaço. Miguelzinho nasceu! Glória a Deus, muita saúde a Miguel e a Nath, que agora está se deliciando nessa fase e aprendendo, né? Eu falei com o Lucas hoje, hein? Vai. Glória a Deus. Abração para o pastor Robson também, pastora. Isso. Então, o que acontece? A mulher que está dependente emocionalmente... O Vinícius, no caso, eu estava falando do Vinícius. Isso, o Vinícius estava no banco. Amor, ele ficava já ressabiado, porque a dependente emocional sufoca. Você acha que é demonstração de amor? Você sufoca aquela pessoa. É difícil viver perto de você. É desgastante. Não esqueça disso. Não, nós vivemos na pele isso. Nós vivemos. Eu ficava angustiada com medo do Vinícius ir embora, me deixar, porque a gente vivia em pé de guerra brigando. A casa era uma loucura, era uma gritaria, era desrespeito, nós dois, e uma loucura. Vinícius, eu vou sair em happy hour com os meninos aqui do departamento. E, de verdade, gente, rapazes, gente boa, honestos, meninos de bem, meninos de Deus, os queridos. Pergunta? Você não quer calar? Eu fazia um escarcéu. Você não sai comigo. Ele tá 24 horas não. Toda noite ele tá comigo. Sábado e domingo, o Vinícius tá comigo. Final de semana comigo. A dependente, ela é insaciável. E eu vou te explicar o porquê. Insaciável, ela precisa desse marido, ela precisa daquela amiga, tem um ciúmes excessivo, não larga pai, não larga mãe, tem ciúmes do pai com o irmão, com o vizinho, com o primo. Ela é uma aprisionadora, porque ela é presa. Vinícius não deu conta, não. Os meninos já me chamavam de Dona Encrenca. Era o meu apelido lá no banco. Era mesmo. Agora, coisa horrível, gente. Só que tem um detalhe, o Vinícius não consegue... Deus me livre, né? Não, hoje é engraçado, né? Mas assim, olha como é bom a gente superar as coisas. Hoje é engraçado, mas na época era um sofrimento. Eu fiquei chateada. Eu falei, nossa, Dona Encrenca, eu brigo com os meninos, não faço nada. Mas enfim, o Vinícius não tinha vida. Ele não podia viver o que Deus tinha para ele, porque tinha que estar amarrado 24 horas, grudado comigo. Gente, minha querida, se você se vê assim, você aprisionada. E você tá aprisionando teu marido, teu filho, teu irmão e as pessoas que são à sua volta. Eu vou além, assim, e nesse modelo de casamento, no nosso modelo naquela época, você estava dependente emocional e eu estava codependente. Porque assim, eu também proporcionava a dependência emocional no relacionamento. Lembra quando um não quer, dois não brigam? Desse jeito. Quando existe um problema no filho, o problema não é o filho, é a família. Quando existe um problema no relacionamento conjugal, o problema não é um cônjuge, o problema são os dois, é o relacionamento. Ou seja, se existe uma mulher dependente emocional de um marido,
aquele marido é codependente. Ambos estão tem um em uma detalhe, dinâmica né? doentia. É verdade. Porque aqui nós estamos falando da mulher que é dependente emocional e a gente pode explanar mais o assunto falando assim, ó, como é que se comporta o homem da esposa dependente emocional? Ele é codependente, ou seja, ele é dependente emocional também. Também. Se você não consegue viver sem o seu marido, ele também não consegue viver sem você. Eu me via preso nessa dependência emocional, só que eu não me posicionava, eu não sabia sair disso, eu me sujeitava. Por quê? Depois de conhecer a minha história e meus traumas lá da infância e meus bloqueios, eu fui colocado nessa posição também.